No México, a morte é motivo de festa. Não porque as pessoas não fiquem tristes ou não sintam falta de seus entes queridos, mas sim porque há muito mais além disso. O espírito se liberta da prisão do corpo físico, se liberta das dores, dos medos e das tristezas. Mas lá do outro lado, eles também sentem a nossa falta. E por isso, todos os anos, durante o período de Halloween, que começa em 31 de outubro, pegando o dia 1º e o dia 2 de novembro, os mortos têm permissão para andarem pela terra e visitarem seus parentes ainda vivos. Então hoje a gente vai fazer uma homenagem aos nossos mortos, com 3 histórias sobre esse dia. Mas não esquece de deixar seu like, porque falta um tiquinho assim pra gente chegar aos 60 mil pacientes. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos ao Dia dos Mortos. No Dia dos Mortos, as famílias mexicanas se dedicam a eles. E como aqui também é feriado e é muito especial. As ruas, as casas, os cemitérios, que lá são os panteões, ficam iluminados. Há catrinas e calaveritas por todos os lados. E você pode cruzar com alguém fantasiado de calaveira ou de fantasma, só que algumas vezes pode não ser uma fantasia. As pessoas pintam seus rostos como caveiras e saem em grupos pelas ruas das cidades, cantando, rezando e carregando velas, como uma procissão. E aí vão parando nas igrejas e nos cemitérios para deixar flores e as velas. E como é o dia em que os mortos visitam seus familiares vivos, eles são recebidos por altares muito enfeitados, iluminados, onde estão as comidas e bebidas que eles mais gostavam em vida. E não são só os familiares humanos, não. Os bichinhos, também que já viajaram para o outro lado, também vão visitar as famílias, também são esperados com a mesma alegria e a mesma saudade. E há um motivo para que nessas procissões as pessoas se fantasiem de mortos. É porque os mortos estão entre elas. Eles aproveitam que todos estão iguais e se misturam aos vivos para comemorar. Como, por exemplo, aquela senhorinha simpática e sorridente que caminha carregando uma vela ao seu lado, pode ser a vozinha morta de alguém. E muitos também dizem que quando se sai de uma igreja, pode se encontrar com uma senhora com um manto na cabeça, cobrindo o rosto. Ela cumprimenta sem olhar nos olhos. E quando isso acontece, todo mundo sabe que teve um encontro com a Chorona. Ela sai dos rios todos os anos no Dia dos Mortos para ver se encontra seus filhos entre tantas pessoas. Também nesse dia se cultua a Santa Muerte, e eu particularmente acho essa a imagem mais bonita de uma santa. Só que na verdade ela não é uma santa, não faz parte da crença católica. Ela também é chamada de La Niña Blanca ou La Flaquita, e a crença vem dos astecas. Mas para que os católicos deixassem as pessoas em paz, para continuar cultuando La Santa Muerte, colocaram nela um manto. É uma entidade, obviamente ligada à morte, também à justiça e à proteção. Alguns dizem que ela é a protetora dos assassinos, mas ela também protege as pessoas de serem assassinadas ou até ajuda a fazer justiça àqueles que morreram assassinados. É representada por uma caveira, às vezes carregando flores ou uma foice. E as maneiras de cultuá-la são entregando velas, flores, charuto, tequila ou até mesmo sangue, mas sem covardia, porque se você quer algo, use o seu próprio sangue. Não rouba o sangue de ninguém não, tá? E há também histórias e lugares ligados ao Dia dos Mortos. Alguns desses lugares a gente já falou aqui no sanatório e eu vou deixar os links desses vídeos espalhados aí nos cards durante esse vídeo. Um deles é o Panteão de Belém, o outro é o Hospício Cabanhas e também tem a Lenda da Chorona para quem quiser assistir, tudo aqui no sanatório. Mas hoje a gente vai conhecer a chamada Ponte do Diabo. O que se sabe é que um homem de Puente Grande conheceu e se apaixonou por uma moça que vivia em outra cidade. As 2 cidades eram separadas por um rio e a dificuldade para que um visitasse o outro era muito grande e por isso eles quase não se viam. No Dia dos Mortos, e já era noite, ele estava na rua em meio a muitas pessoas fantasiadas e decidiu entrar em um bar para tomar umas tequilas e afogar as mágoas. Foi quando um homem vestido de diabo chegou ao lado dele no balcão e, notando a tristeza do moço, perguntou o que acontecia. Tequila vai, tequila vem. Eu, apaixonado, contou tudo. Foi quando o fantasiado revelou
revelou a ele que aquilo não era só uma fantasia, que ele era de fato o próprio Tinhoso e que poderia ajudá-lo a fazer uma ponte de pedras para que ele e sua amada pudessem se ver sempre. E aí, já mais doido que o padre do balão, o apaixonado aceitou. Pior que era verdade, o outro não estava só fantasiado, não, mas era o próprio que prometeu construir a ponte rapidamente. Disse que faria pedra por pedra, ele mesmo conseguisse fazer isso antes do amanhecer, a alma do apaixonado seria dele. Claro que o homem aceitou. Só que lá do outro lado do rio, na outra cidade, a moça recebeu a visita de sua avó morta, que contou a ela sobre o pacto. Muito preocupada, ela decidiu que enganaria o diabo para não perder seu amado. Então foi para a rua, no meio da madrugada, e começou a gritar, feito louca, imitando um galo. Os galos de verdade ouviram e começaram a imitá-la também. E aí essa sonata de galinheiro chegou até o rio, onde o diabo colocava pedra por pedra para construir a ponte. E faltava só uma para terminar o serviço. Mas com os galos cantando, o Tinhoso acreditou que estava amanhecendo e que tinha perdido a aposta e a alma negociada também. É claro que muita gente diz que isso é só uma lenda, mas a ponte existe, ela tá lá, faltando uma pedra. E todas as vezes que já tentaram consertá-la, a pedra cai de novo. E como eu disse, o Dia dos Mortos é muito importante para os mexicanos e trabalhar é considerado uma falta de respeito extremo. Só que um fazendeiro, José González, parecia não levar isso muito a sério. No feriado, quando todos preparavam lá as comidinhas dos mortos ou estavam quietos em suas casas, ele colocou na cabeça que ia trabalhar. A família e os amigos acharam um absurdo, disseram a ele que aquilo era um desrespeito, que seria até perigoso, já que os mortos poderiam se revoltar contra ele. Só que o homem achou que era tudo uma grande bobagem e foi para o milharal. Já estava ali há algum tempo, colhendo as espigas, quando começou a se sentir estranho. Parecia que tinha mais gente ali com ele. Chamou pela mulher, pelos filhos, mas ninguém respondeu. Podia ser até alguma brincadeira, mas ele sabia que a família não iria para o milharal no Dia dos Mortos. Foi quando ouviu uma voz chamar seu nome. E aí ele ficou meio nervoso. Olhou, procurou, andou para lá e para cá, mas não viu ninguém. E aí mais e mais vozes começaram a chamar por ele. Até teve a impressão de ter ouvido a voz de sua mãe, já falecida há muitos anos. Também reconheceu outras vozes. Eram de familiares e amigos, mas estavam todos mortos. O senhor sentiu muito medo e muito arrependido por não ter respeitado aquele dia. Correu de volta para casa e pediu que a mulher preparasse imediatamente as comidas que seus mortos mais gostavam e que colocasse lá no altar que já estava na sala em nome dele. Ela não entendeu nada, não entendeu a mudança de opinião do marido, mas obedeceu. Então, para se recompor do que aconteceu e também para descansar, já que se sentia totalmente sem energia, deitou-se no sofá para esperar que tudo que pediu ficasse pronto. Acabou adormecendo. Algumas horas depois, a esposa foi acordá-lo. Chamou, cutucou, chacoalhou, mas ele não respondia, nem se mexia. Os filhos também vieram e tentaram acordá-lo, mas ele já estava morto. A família, claro, entrou em desespero, mas quando um dos filhos olhou pela janela, viu o milharal balançando com o vento, e no meio da plantação estava seu pai caminhando ao lado de muitas pessoas vestidas de branco. E antes da gente falar sobre uma criatura bem conhecida no México, muito parecida ao lobisomem, em alguns casos a um skinwalker, me ajuda aí a chegar aos 60 mil pacientes. Deixa seu like. E ela, que não está morta, só estava de folga, deixa aí também a sua batata. Especialmente no interior do México, em fazendas e matas, são muitos os relatos das aparições de criaturas conhecidas como nahuales. O nahual seria uma espécie de bruxa ou um praticante de magia, assim como Skinwalker. Usa seus conhecimentos para entrar em contato com espíritos do submundo e até demoníacos para conseguir poder na magia e também dinheiro. Os principais praticantes da magia, capazes de se transformar em um nahual, são chamados de homens coruja. Conseguem dons paranormais e também a capacidade de se transformar em criaturas. Há bastante relatos de aparições e ataques dessas criaturas, entidades. Muitos acontecem no Dia dos Mortos. A mais conhecida aconteceu na madrugada do dia 1º para o dia 2 de novembro, na cidade de Santa Ana Chaltepán. Um grupo de homens entrou na mata. Era uma noite bem escura e fria, e eles esperavam que alguma presa aparecesse. Até que ouviram uma respiração pesada e perceberam que havia algo os espiando atrás de algumas árvores. Quando
um deles olhou melhor, viu que era uma silhueta de um grande cachorro. E sabe-se lá porque, ao invés de correr, o homem se aproximou. Foi quando o bicho começou a rosnar e seus olhos vermelhos e malignos se mostraram. E já ia ser atacado, quando atirou no pé da criatura para que pudessem fugir. A criatura também fugiu e eles viram que seguiu para a fazenda próxima. No dia seguinte, o caçador decidiu que seria importante avisar ao morador da fazenda sobre a presença daquele bicho enorme para que ele se protegesse. Quando o camponês recebeu o convidado, o caçador contou o que aconteceu na noite anterior, só que na hora de se despedir, o caçador percebeu que o homem mancava por causa de um ferimento no pé. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gosta de True Crime, se inscreve aí no nosso segundo canal, o link está na descrição. Me ajuda dando like e se quiser me ajudar mais ainda para comprar ração e remédio para os bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ajudar todo mês a partir de R$1, sendo padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Todos os links vão ficar aí na descrição, lá no finalzinho, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.